Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui para dar início à nossa quarta aula de um total de 40 que nós faremos nos próximos dias. E como anunciado na última aula que falamos sobre resistência elétrica, hoje nós vamos falar de circuitos elétricos. Beleza? E aí, o que vem a ser então um circuito elétrico? Bom, pessoal, a definição do circuito elétrico é: eu preciso ter um caminho fechado para a circulação de corrente elétrica. Então, se eu tenho um caminho fechado para a circulação de corrente elétrica, eu tenho um circuito elétrico. Porém, para a gente poder montar um circuito elétrico, para a gente ter, constituir um circuito elétrico, eu preciso de três coisas fundamentais, tá? Então eu vou escrever aqui na lousa, tá? Para ter um circuito elétrico, eu preciso ter uma fonte geradora que vai fornecer a nossa tensão, a nossa DDP. Eu preciso ter condutores e preciso ter uma carga, tá? Então a carga vai receber a tensão elétrica, a DDP. Os condutores vão ser o elo de ligação entre a carga e a fonte geradora de tensão, tá? Como assim? Não entendi ainda. Deixa eu pegar aqui meu apagador improvisado, tá? E aí vamos desenhar um circuito elétrico, tá? Então, eu tenho aqui, vou fazer um desenho aqui de vamos dizer que eu tenho aqui uma pilha, tá? Então, vou dizer que aqui é o positivo e aqui é o negativo da pilha. Então, essa aqui é a minha fonte geradora, que vai me fornecer uma tensão, tá? A diferença de potencial. E aí eu tenho um condutor, isso aqui é o fio, tá? E aí esse fio eu vou ligar numa lâmpada, tá? Vou ligar esse fio numa lâmpada e aí saio da lâmpada e retorno para a bateria. Muito bem, então eu tenho aqui um circuito, tá? Então eu tenho a minha fonte geradora, que é a pilha, tenho a carga, que é a minha lâmpada, e tenho os condutores, que são os responsáveis por fazer a interligação entre a carga e a fonte geradora, tá? E aí nós vamos ter aqui uma circulação de corrente elétrica, que é representado normalmente por essas setas, tá? Então, sentido de circulação da corrente é esse, e a corrente elétrica é representado pela letra I. Perfeito, pessoal? Então eu tenho aí um circuito elétrico, tá? Então esse é o circuito mais simples que nós podemos constituir, tá? Então, caminho fechado para a circulação de corrente elétrica, e eu preciso ter aí esses três componentes básicos aqui para poder montar o circuito elétrico: fonte geradora, condutores e carga, tá? Muito bem, então aqui eu fiz um desenho aí, vamos dizer assim, razoável, né? De uma bateria e de uma lâmpada. Porém, a gente tem símbolos que representam os componentes, que representam, né, os circuitos, que nós chamamos de diagrama, tá? Então, ao invés de eu ficar desenhando como é a lâmpada, existe uma simbologia que representa a lâmpada, tá? Então, qual que é a simbologia gráfica para esses componentes que nós desenhamos aqui? Então, aqui, ó, eu represento uma pilha ou uma bateria, esse é o símbolo, tá? Uma pilha ou uma bateria, onde o polo maior é o positivo, o menor é o negativo. O condutor é representado por esses traços aqui, tá? E o símbolo da lâmpada é esse aqui. Então, eu fiz uma representação gráfica daquilo que nós havíamos desenhado anteriormente, que é uma pilha, né, em um caminho fechado para a circulação de corrente elétrica, e a carga, que é
que é a minha lâmpada, tá? Então, quando nós vermos algo assim, tá? Significa que eu tenho um cruzamento de condutores aqui sem conexão, tá? Quando tiver um pontinho assim, significa que é um ponto de ligação. Só para a gente colocar aí no nosso caderno, no nosso arquivo, essa informação gráfica. Tudo bem, pessoal? Então, era isso por hoje. Circuitos elétricos, tá? Que nós vimos aqui. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a associação de resistores. Espero vocês lá e a gente se encontra nessa próxima oportunidade. Até lá!